paralelo. Cuidado! Não vá pelo erro comum de achar que série é quando está alinhado e paralelo é quando está um do lado do outro. A definição de série é quando eu tenho resistências no mesmo fio, enquanto que paralelo, elas estão ligadas nos mesmos nós. Esse circuito ele possui apenas 2 nós. O resto são pontos onde o fio faz curva. Então se eu pegar aqui esse símbolozinho, que é o símbolo da minha bateriazinha, eu tenho um polo positivo, que é o lado maior, e o polo negativo, que seria o lado menor. A corrente elétrica ela vai subir. Esse ponto aqui de cima não é um nó, pois o fio apenas faz uma curvinha. Depois, quando chega nesse ponto aqui, aí sim eu tenho um nó, pois aqui a minha corrente se divide, passaria por uma resistência de valor 6 e outra de valor 3. Porém, algo interessante que aparece aqui é uma chave. No mundo real, uma chave é um interruptor, um botão de liga e desliga. E desta maneira, a chave está aberta. Pensa como se fosse uma portinha aqui, ó, a porteira está aberta. O que vai acontecer aqui? Nada. E se num pedaço do meu circuito eu tiver um circuito aberto, isso é um pedacinho de fio que a chave não se conecta, naquele ramo, naquele pedaço, não passa a corrente. Por quê? A corrente elétrica só vai passar por um caminho se ela tiver como voltar. Ela tem que obrigatoriamente andar em ciclos aqui. Então a corrente elétrica ela iria subir e ao chegar nesse nó, ela teria 2 opções. Um pouco dela iria se dividir e descer aqui, vir aqui para baixo, passando por essa resistência de valor 3. E um pouco poderia passar por essa resistência de valor 6 e chegar até aqui. Porém, se ela não tem como pular de um ponto para o outro, ela nem passa, ela nem entra por aqui. Por mais que a chave esteja depois da resistência, nem passaria a corrente elétrica. O meu circuito elétrico seria apenas esse. Logo, para fins práticos, a parte que está com a chave aberta, você pode retirar do teu circuito elétrico e calcular, resolver apenas com o restante, né? Que é como se fosse um circuito de uma resistência só, de valor 3 ohms, beleza? Então, ao ligar a chave, a questão tem que falar isso, se na figura a chave estiver desligada, ele tem que falar que vai ligar a chave. Se eu ligo a chave, é como se eu pegasse agora essa porteira aqui, ó, e fechar. Agora sim eu conectei um fio no outro. Então, a corrente elétrica, ao chegar nesse nó, ela pode continuar aqui, então ela vai se separar. Ela não vai dar preferência por um caminho aqui, porque os 2 caminhos eles possuem resistência. Em outro momento eu vou falar sobre o tal do curto-circuito. Então a corrente vai se separar, não necessariamente vai ser de maneira igual, até que ela se encontra naquele nó. Como é que eu tenho a associação chamada em paralelo? A associação ela vai estar em paralelo quando tiver resistências, não uma do lado da outra, não uma embaixo da outra, que é o que geralmente acontece. Mas cuidado para não cair em pegadinha. A definição de paralelo é quando eu tenho resistências conectadas nos mesmos nós. O fio se divide num ponto e se junta no mesmo ponto para essas resistências. O que é que acontece com essa de 3? Ó? O fio dela está conectado nesse ponto aqui em cima e nesse ponto aqui embaixo. E essa resistência aqui, ó, conectada nesse cara e ó, nesse cara aqui. Ah, mas anda um monte. Não tem problema, o nosso fio é ideal, a resistência dele é 0. Ou seja, se eu pegar um pedação de fio, mas conecto no mesmo ponto, no final das contas ele também está conectado nos mesmos nós. A mesma quantidade de volts que eu gasto por um caminho tem que ser gasta no outro. Não pode, por exemplo, a corrente que vem por um caminho gasta 2 volts, daí que vai por outro caminho gasta 6 volts, gasta mais. Porque daí no final das contas, nesse ponto, quanto seria a voltagem de uma ou a de outra? É por isso que em série eu chamo de série, tem o mesmo I. Enquanto que paralelo, eu vou chamar de paralelo, tem o mesmo U. No final das contas, eles vão receber o mesmo diferença de potencial. Vamos às contas, que eu quero saber aqui. Quanto que é a corrente em cada um dos trechos desse meu circuito? Eu posso aplicar simplesmente a equaçãozinha do Uri. Lembrando, se eu quero aplicar a equaçãozinha do Uri, o U tem que ser ou o valor total, resistência total, corrente total, ou quantos volts cada resistor recebe, o valor de cada resistor e a corrente de cada resistor. Neste caso, eu posso sim dizer que 12 volts vai ser gasto em todo mundo, né? Vai ser também quanto vai ser a tensão dissipada em cada um dos resistores, justamente por eu ter eles em paralelo, todo mundo vai receber o mesmo U. Então toda a energia da pilha vai ser gasta entre esses 2 pontos só. Já que não tem ninguém aqui, esta energia, esses 12 volts, tem que ser gasta entre esses 2 pontos, seja por um caminho ou seja pelo outro. Eu até poderia pegar esses caras e aplicar o Uri de maneira isolada. Porém, eu quero juntá-lo, calcular a tal da resistência equivalente. Como eu calculo essa tal da resistência equivalente, a resistência total, quando eu tenho em paralelo? Você vai fazer o produto pela soma. O que é produto? Pega os R e multiplica. O que é soma? Pega os R e soma. Vai fazer produto pela soma, pega os R e multiplica, pega os R e soma. Produto pela soma. Pega os R e multiplica, pega os R e soma. Pega os R e multiplica, pega os R e soma. Produto pela soma. Soma, pega os R e multiplica, pega os R e soma. Pega os R e multiplica, pega os R e soma. Produto pela soma. Só que isso você só pode fazer quando você tiver 2 resistores. Ah, e se tivesse 3 então? Você continuaria fazendo o produto pela soma, mas de 2 em 2. Então, digamos que tivesse aqui mais um fiozinho, puxa mais um fio e coloca, adiciona mais uma resistência em paralelo. Primeiro você faria dessa com essa. O resultado dessa conta, pega esses 2 números
multiplica os dois números de soma, né? Faz essa continha. O resultado disso você junta com o próximo. Ah, tem que ser o primeiro com o segundo? Não, pode ser o primeiro com o último e assim por diante. Então, nesse caso, daria quanto aqui, ó? A resistência total vai ficar produto 3 vezes 6 pela soma 18 por 9 aqui de 2 ohms. Agora, basta eu jogar isso aqui no URI. Eu vou chegar em quantos volts eu tenho no total? 12 volts. Quanto que é a resistência do meu circuito como um todo? 2 ohms. E a minha corrente elétrica vai ser aí. 2 passos para o outro lado dividindo. Isso vai me dar, então, uma corrente elétrica de 6 amperes. Esse é o valor da corrente que sai da minha bateria. A gente vai ver depois circuitos mistos, onde vai ser interessante eu calcular as correntes em cada um dos pedacinhos. Então, essa aqui é a corrente que sai da pilha, sai da bateria. O que eu quero saber? Quanto de corrente, por exemplo, vai passar em cada um dos fios? Vai se dividir de maneira igual? Não. Assim como quando eu tenho lá uma resistência em série, né? Se o fio é o mesmo, a corrente é a mesma. Mas eu vou gastar a mesma energia nos dois resistores, só se eles fossem iguais. Aqui, a corrente elétrica, ao chegar nesse nó, vai se dividir de maneira igual? Apenas se as resistências fossem iguais. Nesse caso não são, como é que eu faço então? Eu não sei quanto de corrente vai se dividir, vai haver uma lógica por trás. Então pegue em qual fio, em qual resistência vai passar menos corrente. Como é que eu sei isso? Se a corrente elétrica ela vai passar com mais intensidade no fio que for mais fácil. No de resistência 6 vai ser mais difícil passar corrente elétrica. Então diga sempre, no cara que for mais difícil vai passar um valor de X. Então por esse cara vai passar uma resistência de X. Logo, quanto vai passar pelo outro? Se no outro eu tenho metade da resistência, quer dizer que é mais fácil passar corrente elétrica. Se eu tenho metade da resistência, fica 2 vezes mais fácil passar corrente elétrica. Por esse outro ramo, vai passar o dobro da corrente, vai passar um valor de 2x. Agora basta você juntar isso, ó. Se eu pegar x, que é o que passa lá em cima, somar com 2x, que é quanto que vai ali para baixo, tem que me dar esses 6 amperes. 1x com 2x são 3x, então 3x igual a 6. Final das contas, x igual a 6 divididos por 3, que vai dar 2 amperes. O que significa isso? Aonde tiver escrito x, eu posso trocar por 2. Então quanto vem por esse fiozinho aqui, ó? 2 amperes. E quanto vai vir para cá? O dobro disso, né? Vai vir 4 amperes. Com isso, ó, a continuidade da corrente elétrica. Saem da minha bateria 6 amperes, porém naquele nó vai se dividir de tal maneira que desses 6 amperes, 2 vão para um caminho, 4 vão para o outro. E lembre-se, sempre que eu encosto um fio no outro, esse ponto no final fica com a mesma potencial. Para te ensinar, mostrar uma analogia mecânica, eu posso fazer esse esqueminha aqui, ó. Tcharam! Então, ó, nós podemos analisar esse mesmo circuito, gente, fazendo essa analogia mecânica dessa estrutura, como é que funciona um circuito, caso ele funcionasse através de bolinhas e assim por diante. Então, nós temos aqui uma fonte que fornece 12 volts, a partir dali a corrente elétrica começa a se movimentar e vai se separando. Lembra que no início, com a chave aberta, não passava a corrente pelo fio da resistência de 6 ohms? O que estaria acontecendo ali para a gente tentar entender um pouquinho melhor? Ó. Então, eu tenho lá uma fonte, a função da fonte é justamente fornecer energia para essa corrente elétrica. Então, quando essas bolinhas vêm para cá, a função da fonte é pegar cada uma dessas bolinhas e ó, elevar o seu potencial. Lá em mecânica a gente chama de energia potencial, energia da altura, né? Então, cada eletrãozinho, cada bolinha que vem, ó, ele eleva o potencial, enquanto ela ergue ele em 12 volts, como ele sai pela plaquinha positiva, como se ele estivesse saindo com mais energia. Então, tanto faz qual é o referencial que eu uso. Eu posso falar que aqui eu teria uma altura de 0. Logo, se a minha fonte aumenta em 12 volts, aqui eu teria uma altura de 12. Porém, se eu mudar o meu referencial, o valor daquela fonte continua sendo o mesmo. Eu digo que aqui eu começo numa altura de menos 2. O que significa isso? Eu estaria abaixo ali do nível do mar, por exemplo. Se a fonte aumenta em 12, estou com menos 2. Aumentei em 12, vou ficar então aqui com o valor de 10. É por isso que os valores dos potenciais tanto faz. Se a questão fornecer que, nesse ponto aqui eu teria um potencial de menos 2 volts. Quer dizer, quando a corrente elétrica chega ali, ela só tem menos 2 volts. Porém, a fonte continua fornecendo 12 e ela gasta 12, sobe 12, desce 12, sobe 12. No caso aqui, volts, né? Sobe 12 volts, perde 12 volts em todo o meu circuito. Então, tanto faz o referencial que você usa. Lá em mecânica, pensando em altura, qual que é o referencial mais usado? É você colocar o nível mais baixo, chamar aqui de 0, né? A altura de 0. Vamos chamar esse cara aqui de 0 volts. Se aqui for 0 volts, se a minha fonte dá 12, então aqui em cima teria um referencial, né, uma altura, potencial mais alto de 12 volts. Isto é, quem está aqui em cima tem uma energia, um potencial de 12 volts. Conforme ele vai passando pelas resistências, ele vai perdendo esse potencial. Qual que é o símbolo que a gente usa para um circuito elétrico dizer que ele está naquele ponto, ali vai ser o meu nível de 0 volts? A gente liga ele na terra, ó, a gente faz esse símbolozinho aqui, ó, ele está aterrado. Então não quer dizer que quando a corrente chegar por aqui, ela vai embora para a terra. Simplesmente quer dizer que, opa, nesse ponto aqui, e qualquer ponto conectado junto a ele, eu vou ter o nível de 0, que ele significa que ele está aterrado, beleza?
Então, ao passar pela fonte, ela vai ganhar esses 12 volts. E nesse ponto aqui, eu tenho um nó, ó, justamente onde a corrente estava se dividindo. Porém, se a minha chave ela fica aberta, deixa eu abrir essa chave aqui, ó, não passa mais corrente elétrica por esse ramo. Desses valores iriam mudar, né? Iria mudar a resistência do meu circuito. Por que não passaria corrente elétrica? Porque justamente, ó, não tem como essas bolinhas continuarem se movendo, sendo que aqui no final, a última bolinha, ela fica parada. Ah, mas vai cair lá Ah, mas vai cair lá pro poço infinito. Não, não tem poço infinito. Parece uma barreirazinha aqui, ó. Impede, uma trava, essa bolinha não pode passar. Agora, se pegar essa chave e fechar, conectar, opa, daí eu tenho um circuito fechado. Que obrigatoriamente para alguém andar aqui em cima, alguém vai ter que andar aqui embaixo. É porque todo o fio ele possui elétrons, todo o fio possui condutores. Não tenha em mente, gente, aquela ideia de que, eu preciso que o elétronzinho saia daqui e vá percorrer tudo. Não. Para ele se mover um pouquinho aqui, o elétronzinho que tá lá do outro lado também tem que se mover. Então eu tenho condutores em todo esse meu circuito elétrico. Então ao fechar aqui esta chave, daí sim. Pronto. Então eu teria, agora a chave ela tá fechada, logo eu conectei o restante do meu circuito. Qual que é a relação entre as resistências e quedas de potencial? Sempre quando uma corrente elétrica passa por uma resistência, ela gasta energia a passar por ela. Então eu imagino, por exemplo, a resistência como se fossem essas escadinhas. Dependendo da quantidade de degraus, vai ser mais fácil subir ou descer. Essas quedas de tensão, essa queda de potencial, vai ser a mais abrupta. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma resistência de 6 ohms, é mais difícil passar por ela, porque ao passar por ela, eu vou gastar energia de uma maneira mais fácil, como se eu caísse muito mais rapidamente. Então, uma resistência de 6 ohms é como se fosse uma escada com degraus muito grandes. Então, cada degrau que eu desço, eu já perco bastante potencial. Enquanto que uma resistência menor, de 3 ohms, assim, é mais fácil passar por ali, é uma escada com mais degrauzinhos. Ó. Então, além de ter mais degrauzinhos, caberia mais carga elétrica aqui. Quanto? O dobro. Justamente isso aqui eu tenho metade da resistência, fica 2 vezes mais fácil passar corrente elétrica. Por isso que, ó, se eu contar aqui, quantas carguinhas cabem? Cabem, ó, 1, 2, 3, 4, enquanto que na outra cabe apenas 1, 2. Então, uma escada com o dobro da quantidade de degraus. Então, eu vou mudando esse potencial, no final das contas, de uma mesma maneira. Se eu tiver pontos conectados nos mesmos nós, vai ter a mesma diferença de potencial. Por quê? Se eles começam no mesmo ponto, ó, se esses fios se dividem no mesmo ponto, eles estão numa mesma altura. E se no final eu quero reconectar eles, não tem como eu conectar esses fios estando um ponto numa altura e outro numa altura diferente. Então, eles começam numa altura e terminam numa mesma altura. A diferença é que por um caminho eu posso ir perdendo potencial de uma maneira, mais devagarzinho, e no outro eu vou perdendo esse potencial de uma intensidade, né, mais abrupta aí. Na prática, não é o tempo que vai estar influenciando, e sim essa quantidade de cargas que vai por cada caminho. Então vai indo de 6 em 6 cargas, né, 6 amperes, pensa assim. Na hora que se divide nesse nó, vem para cá 4 e para o outro lado vai 2, e aqui elas acabam se juntando, dando daí a ideia de continuidade. Beleza, gente? Então essa é uma das maneiras de você interpretar circuitos. Para terminar, eu tenho uma dicasinha para te dar, que são alguns valores notáveis em paralelo. Então quando você quer juntar resistências em paralelo, é sempre produto pela soma. Só que existem alguns valores que vão aparecer com uma certa regularidade. Quando você tiver 3 ohms paralelo com 6 ohms, seria fazer produto pela soma, né? 3 vezes 6 dá 18, pela soma, 3 mais 6 dá 9, 18 com 9 dá 2 ohms. Um outro valor, uma outra combinação comum é 4 e 12 em paralelo. Por quê? Se fizer produto pela soma, 48 por 16 dá 3. Qual é o outro? Duas resistências de mesma intensidade, ó. R com R. Se fizer R paralelo com R, vai dar quanto? Produto. R vezes R dá R ao quadrado. Pela soma, R mais R dá 2R. Então são duas resistências quaisquer, tanto faz o número ou a letra. Se for dois valores iguais, vai ficar R ao quadrado por 2R. Quarto ao quadrado com R. Eu vou ter daí o valor final, ó, R sobre 2. Na prática, se eu tiver lá 3 resistências em paralelo de mesma intensidade, 4, 5, não importa. Se eu tiver várias resistências aqui em paralelo e elas possuem o mesmo valor, basta você dividir o valor pela quantidade. Como assim? Vai que eu tivesse aqui, ó, por exemplo, uma resistência de valor 9, outra resistência de valor 9 e outra resistência de valor 9, ó. As três aqui em paralelo. Quanto daria aqui a minha resistência equivalente? 9 com 9 com 9 em paralelo. O valor, que é 9, e dividir pela quantidade. Quantas iguais eu tenho? 1, 2, 3. 9, se eu dividir por 3, isso aqui vai dar 3 ohms. Então, se eu pegar esses três carinhos e juntar, daria essa resistência de 3 ohms. Beleza, galera? Se curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, assine o sininho para notificações, comente se gostou desse vídeo, se quer ver a parte 2 usando esse raciocínio, lógica, proporção, semelhança, maneiras diferentes da gente resolver circuito elétrico. Beleza? Galera, vejo vocês nos próximos vídeos e lembre-se, tem lista de exercícios na descrição do vídeo. Até mais, tchau, tchau.